Você sabia que alguns alimentos aumentam a concentração de açúcar no sangue mais rápido do que outros? Hoje nós vamos falar sobre o índice glicêmico e carga glicêmica e entender como essas informações podem melhorar a sua saúde. O índice glicêmico é uma medida que mostra a velocidade com que um carboidrato, mais especificamente a glicose da nossa alimentação, chega ao nosso sangue. A cada fonte de carboidrato da nossa alimentação é atribuído um valor numérico entre 0 e 100, com base na rapidez com que os carboidratos são digeridos e absorvidos pelo organismo e no impacto que esses alimentos causam na glicose sanguínea. O índice glicêmico de um alimento é calculado pela mensuração da glicose sanguínea por um período de 2 horas após a ingestão de 50 gramas de carboidratos de um alimento teste. Então a gente compara esse alimento teste com um alimento de referência, que no caso vai ser a glicose. Então, se a glicose é nosso alimento de referência, o índice glicêmico da glicose terá pontuação de 100. Há um tempo atrás até se usava o pão branco como referência, mas as tabelas que a gente tem hoje, as tabelas mais atualizadas, estão utilizando apenas glicose como referência. Então a pontuação de 0 a 100 categoriza os carboidratos em 3 níveis de índice glicêmico. Alimentos que tenham um alto índice glicêmico têm pontuação igual ou superior a 70. E a característica desses alimentos é, obviamente, aumentar a glicose sanguínea muito rapidamente. A pontuação entre 56 e 69 é considerada de índice glicêmico médio. Já os alimentos que apresentam pontuação igual ou inferior a 55 são considerados de baixo índice glicêmico, pois a glicose contida nesse tipo de alimento chega na circulação sanguínea de modo mais gradual, mais lento. Existem muitos sites e livros que são confiáveis, que trazem tabelas de índice glicêmico. Eu trouxe 2 fontes confiáveis aqui pra gente. Um é um artigo de Foster e Powell de 2002, onde eles publicaram uma lista com um índice glicêmico de mais de 750 alimentos. Você também pode encontrar informações muito precisas no site da Universidade de Sydney. Quando a gente consome alimentos com alto índice glicêmico, como é o caso do açúcar e do pão branco, esses alimentos eles são rapidamente absorvidos pelo nosso organismo, causando picos muito rápidos nos níveis de glicose no sangue. Ou seja, a gente vai chamar esses grandes picos de glicose no sangue, essa alta concentração de glicose no sangue, de hiperglicemia. Para equilibrar esse aumento abrupto de glicose no sangue, o corpo acaba liberando grandes quantidades de insulina, o que acaba reduzindo a glicemia de forma muito rápida. E isso pode resultar em um efeito que a gente chama de efeito rebote, onde o nível de glicose no sangue cai tanto que provoca o que a gente chama de hipoglicemia, ou seja, uma baixa concentração de glicose no sangue. A hipoglicemia, por sua vez, precisa ser rapidamente controlada. Quem faz isso, quem faz esse controle, é o glucagon. O glucagon que vai atuar na manutenção da glicemia em situações onde tem uma baixa concentração de glicose no sangue. Então, o glucagon vai sinalizar para as células hepáticas para fazer a degradação do glicogênio que está estocado lá no hepatócito. Então, isso vai fazer com que ocorra a liberação de glicose para o sangue. E isso pode acabar resultando em mais uma hiperglicemia e mais insulina sendo liberada para controlar esse aumento de glicose no sangue. Galera, esses ciclos de altos e baixos na glicose sanguínea em um período muito curto de tempo pode gerar uma sensação constante de fome e de falta de energia. Sabe aquela sensaçãozinha de estar com fome logo após ter comido bastante? Ou então aquela sensação de, tô precisando de um docinho? É sobre isso. A exposição contínua a esses picos de glicose e insulina pode fazer com que o organismo desenvolva resistência à insulina. Isso ocorre quando as células do nosso organismo param de responder à insulina. Isso é muito doido, porque leva o pâncreas a produzir ainda mais insulina, o que com o tempo aumenta o risco de desenvolvimento de doenças graves, como é o caso de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. O consumo de alimentos com alto índice glicêmico geralmente não é recomendado, exceto em momentos específicos, como por exemplo durante um exercício físico ou logo após o exercício. Por outro lado, os alimentos com baixo índice glicêmico, como aveia, legumes, feijão, maçã, são digeridos mais lentamente, liberando a glicose de forma gradual. Isso evita flutuações extremas da glicose sanguínea, promovendo assim uma saciedade mais duradoura e ajudando também a controlar a fome. Como esses alimentos não induzem picos intensos de insulina, eles também podem contribuir para melhorar a sensibilidade à insulina e também podem ajudar a reduzir os riscos de doenças associadas.
Do ponto de vista da saúde, é importante evitar grandes oscilações nos níveis de glicose no sangue. E alimentos de baixo índice glicêmico são grandes aliados nesse objetivo, porque eles ajudam no controle do apetite, ajudam no controle da manutenção dos níveis de energia ao longo do dia e na proteção contra doenças crônicas. Uma coisa que a gente precisa compreender aqui é que, por mais que o índice glicêmico seja um parâmetro válido, ele tem limitações, porque muitos fatores influenciam o índice glicêmico de um alimento. E esses fatores incluem a forma do alimento, no caso, se o alimento está na forma líquida ou se o alimento está na forma sólida. Os alimentos que são sólidos, eles permanecem mais tempo no nosso estômago antes de se tornarem o quimo. Esse tempo no estômago reduz o índice glicêmico. Já os alimentos líquidos são digeridos e absorvidos de maneira mais rápida, ou seja, a glicose presente em um alimento líquido vai chegar mais rapidamente na circulação sanguínea. Outro fator que é muito importante é a presença de fibras. As fibras retardam o esvaziamento gástrico e a digestão. Isso diminui o índice glicêmico do alimento. A presença de outros macronutrientes na refeição, como é o caso de proteínas ou de gorduras, também podem reduzir o índice glicêmico do carboidrato, porque isso acaba retardando o processo de digestão. E por fim, tem as variações individuais de cada organismo, onde a digestão e a absorção podem ser mais ou menos eficientes, aí vai depender de cada um. Essas diferencinhas no processamento do alimento acabam resultando em variações de 20 a 40 pontos nos índices glicêmicos para os mesmos alimentos. E a maior limitação do índice glicêmico é que ele não considera a quantidade total de carboidrato que é consumida em uma refeição. Por exemplo, se a gente consumir 1 grama de um carboidrato de alto índice glicêmico, isso não vai afetar os níveis de glicose no sangue. Mas veja bem, se eu consumir em torno de 30 gramas de um carboidrato com índice glicêmico moderado ou índice glicêmico médio, isso provavelmente vai ter um efeito na minha concentração de glicose sanguínea. E é por isso que alguns especialistas em nutrição preferem utilizar a carga glicêmica em vez de utilizar o índice glicêmico. A carga glicêmica não leva em conta apenas a rapidez de absorção do açúcar, mas também considera a quantidade de carboidrato que está presente na porção que está sendo consumida. E assim como o índice glicêmico, a carga glicêmica também é classificada em 3 níveis. A carga glicêmica que é considerada alta tem uma pontuação de 20 ou mais. A carga glicêmica que é considerada média possui pontuação entre 10 a 19,9. E a carga glicêmica que é considerada baixa tem pontuação menor que 10. Essas classificações são bem importantes porque elas ajudam a entender como diferentes alimentos podem afetar os nossos níveis de glicose. A carga glicêmica é calculada por essa formulazinha que é bem simplesinha. A carga glicêmica é igual à pontuação do índice glicêmico multiplicado pelas gramas do carboidrato, e tudo isso dividido por 100. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o suco de cenoura. O suco de cenoura possui uma pontuação de índice glicêmico igual a 90. E se você vai tomar esse suco, você vai consumir mais ou menos 6 gramas de carboidrato. Então o cálculo é bem simples. 90 multiplicado por 6 gramas é igual a 540. 540 dividido por 100 é igual a 5,4. Então a carga glicêmica do nosso alimento, do nosso suco, é de 5,4. Portanto, essa carga glicêmica é considerada baixa. No segundo exemplo, nós temos uma pipoca. A pontuação do índice glicêmico para a pipoca é igual a 60. E se você consumir 20 gramas dessa pipoca, a gente vai ter o seguinte, vamos ver o cálculo. Então, 60 multiplicado por 20 gramas é igual a 1.200. 1.200 dividido por 100, isso vai dar o valor de 12. Então, a carga glicêmica dessa pipoca é de 12, considerado médio. Então, olha só que legal, pessoal. A carga glicêmica, ela contém mais informações, porque ela leva em conta o índice glicêmico do alimento mais o tamanho da porção que foi ingerida. É muito importante ter em mente que alguns alimentos possuem um alto índice glicêmico, mas como não se consome muito daquele alimento, as alterações na glicemia não são tão significativas. Para terminar essa aula aqui, eu quero falar sobre essa meta-análise que foi publicada no The Lancet. O estudo destacou que consumir alimentos com alto índice glicêmico ou com alta carga glicêmica pode aumentar os riscos de desenvolvimento de algumas doenças. Em contrapartida, outros estudos demonstraram que dietas ricas em fibras, grãos integrais, que têm baixo índice glicêmico, possuem efeitos protetores contra essas doenças.
Então, para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma revisão sobre os principais pontos. Então, primeiro, o índice glicêmico é uma medida que classifica os carboidratos com base na rapidez com que esses carboidratos aumentam a glicose no sangue. Alimentos com alto índice glicêmico, com pontuação igual ou superior a 70, provocam picos de glicemia rapidamente, enquanto que os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, com pontuação igual ou inferior a 55, vão promover uma liberação mais lenta e estável de glicose. Segundo ponto visto aqui nesse vídeo, a carga glicêmica. A carga glicêmica considera tanto a rapidez de absorção do açúcar quanto a quantidade de carboidratos consumidos. Ela ajuda a entender melhor como diferentes alimentos podem impactar seus níveis de glicose. E o terceiro ponto que eu trouxe aqui no vídeo são os efeitos na saúde. A gente deve evitar alimentos com alto índice glicêmico e também evitar comer grandes quantidades de carboidratos de uma vez só, para evitar a alta carga glicêmica. As oscilações de glicemia aumentam a chance, aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Por outro lado, os alimentos de baixo índice glicêmico, por exemplo, os alimentos ricos em fibras, eles são aliados importantes na prevenção contra doenças. É importante lembrar aqui que o índice glicêmico e a carga glicêmica são ferramentas valiosas, mas não são regras absolutas. Cada pessoa, cada indivíduo tem um metabolismo próprio, um metabolismo único. Em outras palavras, tá? Duas pessoas podem consumir o mesmo carboidrato e ainda assim essas pessoas podem apresentar respostas glicêmicas diferentes. E mais uma coisinha, o uso da carga glicêmica ou do índice glicêmico não substitui a orientação de um profissional de saúde, então procure um nutricionista, porque esse profissional vai adaptar as suas escolhas alimentares de maneira personalizada, indicando o que funciona melhor para o seu corpo e para o seu estilo de vida. Então, se gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Desde já agradeço a sua atenção, seu carinho, beijos, abraços e até!